meia-noite e 27 do dia 22 de dezembro é o início do verão, a estação mais quente do ano e também a mais chuvosa. E como resultado, nas grandes cidades, a gente vê todo ano, inundações, alagamentos, deslizamentos de terra. Consequências das chuvas, portanto, é o tema no Diálogos da Cidade de hoje. E eu recebo aqui no estúdio o coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos, o José Benedito da Silva. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho aí da nossa cidade. É isso aí. Lembrando, gente, que a TV Câmara de São José dos Campos preza pela acessibilidade e nós estamos com tradução simultânea em Libras durante todo o programa. O Luiz Fernando está com a gente. Tudo bem, Luiz? Continuaremos juntos até o final do Diálogos de hoje. E eu quero aproveitar também, gente, para apresentar o nosso outro convidado que participa com a gente de forma remota, que é o Marcelo Celusti, que é o coordenador geral de operações do CEMADEM. Seja muito bem-vindo também, Marcelo. Obrigada pela presença. Olá, Daniela. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa. É isso, a gente te agradece. Bom, para começar então o Diálogos, eu quero mostrar alguns vídeos só para a gente registrar e ilustrar um pouquinho do que acontece todos os anos. A gente fala de Brasil afora, né, gente? Que são alagamentos, enchentes, oriundos de chuvas fortes, essas chuvas, tempestades de verão que geralmente costumam vir no fim da tarde. Vou pedir então para o Matheus colocar, por favor, olha só. Esse vídeo, gente, é da cidade de Santa Catarina, né? Cidade de Rio das Antas, interior de Santa Catarina. A água invadiu rodovias, deixou a situação bem complicada na cidade. E a gente tem um outro vídeo também, que é da região serrana do Rio de Janeiro, mais precisamente a cidade de Petrópolis também, que foi bastante castigada. Infelizmente, entre ano e sai ano, o que a gente falou, essa situação se repete. José Benedito, vou começar com você então. Primeiramente, vamos esmiuçar e explicar de fato qual que é a diferença, o que é uma enchente, um alagamento, uma inundação, qual que é a diferença entre esses três termos? Vamos começar pela enchente, né? A enchente ela é um processo natural, né, de um momento de chuva, principalmente aí nos períodos de chuva, onde os seus córregos, rios, né, tem a sua cava, né, que nós chamamos, tem a sua capacidade aí de direcionamento de água, né, através de um processo normal, natural, né, de declividade. Então, quando se chove bastante, além da capacidade, né, que chega a encher, vamos dizer assim, essa cava, esse leito desses rios ou córregos, nós chamamos isso de enchente, né? Seria o quê? Seria uma cheia, encher o rio. Isso é um processo natural. A partir daí, a continuidade desse volume de água chegando, né, nesse local e a capacidade desse córrego já está no seu limite, então essa água começa a transbordar, né? Começa a acontecer então um transbordamento e a água é natural que ela ocupe as áreas mais baixas, né, principalmente próximos e no sentido do leito do córrego. Então, o que acontece? Vai inundando as áreas, né? As áreas, nós chamamos aí de piscinões, de várzea, enfim, são as áreas marginais, né, a esses leitos. E, infelizmente, né, o que acontece muito, principalmente na área urbana, é que são ocupadas, muitas vezes, né, por moradias, por pessoas que constroem, né, nesses locais, nessas margens, né? São os chamados construções ribeirinhas, né? Então, quando há esse transbordamento, essa cheia desse rio, essa água, então, ela vai ocupar essa várzea, esse piscinão, e aí acaba atingindo as moradias, e aí, então, acontece a inundação, né? Acaba inundando tudo e adentrando as casas, onde as pessoas, infelizmente, têm aí, às vezes, até perdas de materiais, de imóveis, enfim. A questão do alagamento já acontece mais na região urbana, centro da cidade, que é onde tem, então, as canalizações, né, as drenagens, que é o processo mecânico desse direcionamento de água. E, às vezes, com o volume de chuva um pouco elevado, ou até mesmo alguma obstrução nessas redes, um entupimento,
ou às vezes até a falta de capacidade mesmo de drenagem dessas redes. Então há ali um acúmulo de água, né? Inclusive a água vai para as ruas, fazendo aquelas lâminas d'água, né? Que nós chamamos tradicionais poças d'água, e aí acaba então invadindo ruas ou até mesmo moradias, mas já é um processo mais rápido, né? Que a drenagem ela é rápida. As chuvas de verão, elas são rápidas, são chuvas de final de tarde, épocas de calor, altas temperaturas, ela dura um tempo mais curto, e então quando acontece esse alagamento, né, assim que a chuva para, obviamente que a drenagem já consegue, né, fazer então a captação dessa água, e o processo mecânico então acontece. Pode ver que quando temos um alagamento de via, são 20 minutos, 15 minutos, enfim, já consegue normalizar a via assim, né? Assim que a chuva, né, para. Por isso que até que nas nossas dicas a gente sempre pede, né, para que as pessoas tenham um pouquinho de paciência e não adentrem essas águas que são um movimento rápido. É diferente um pouco já da enchente e da inundação, porque às vezes você pega aí um leito de um córrego, um rio que tem uma extensão, uma bacia hidrográfica um pouco maior, e aí até fazer toda essa drenagem, até fazer toda essa captação de água, demora-se um pouco mais. Por isso que quando tem inundação de moradias, a ocorrência dura um pouco mais, a água permanece por mais tempo dentro das moradias. Certo. Agora eu vou perguntar para o coordenador-geral de operações do CEMADEM, o Marcelo. Marcelo, a gente estava falando sobre esse monitoramento, né? Como que é feito? Vai muito também o trabalho em conjunto de vocês, né? CEMADEM, Defesa Civil, INPE, uma série de órgãos, todos juntos, para que esse monitoramento seja feito da forma mais eficaz possível. Como que é feito? Porque nessa época não tem jeito, né? Realmente as chuvas vêm e de uma forma cada vez mais intensa, né? Bom, o CEMADEM, primeiro para que as pessoas saibam, ele foi criado em 2011, depois daquela grande tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, onde morreram mais de 1.000 pessoas. E então aí diria que o país entendeu que o Brasil não tinha um centro dedicado a prever desastres. Nós tínhamos previsão meteorológica, inclusive eu era meteorologista no INPE naquela época, mas a meteorologia é uma das partes que envolve um desastre. A questão do desastre é tentar prever o impacto decorrente dessa chuva. Ele vai provocar uma inundação, vai provocar um deslizamento de terra, vai provocar uma enxurrada. Então, o CEMADEM foi criado com esse intuito. Nós temos na nossa equipe especialistas em meteorologia, obviamente, mas também em hidrologia, em geologia e na parte social. Porque a definição de desastre é aquele fenômeno extremo que atinge população vulnerável. Vou dar um exemplo extremo. Se chover uma barbaridade no meio do oceano, isso claramente não é um desastre. Então, desastre é quando atinge pessoas. Por isso que as 4 áreas são muito importantes: meteorologia, hidrologia, geologia e a parte social. Então, nós somos um centro federal. Estamos dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e atendemos em todo o país mais de 1.000 municípios, 1.038 para ser exatos, e São José dos Campos é um dos municípios que nós temos a monitorar. O foco principal do CEMADEM é prever os fenômenos que causam mais impactos na população. Estes são os deslizamentos de terra, que é o fenômeno que mais gente mata no Brasil, e as inundações, porque é o fenômeno que provoca um maior número de desalojados e desabrigados. Há outros aspectos que o CEMADEM não trabalha, como, por exemplo, a questão dos vendavais associados a tempestades, a queda de raios. Então, essa complementaridade com a Defesa Civil de São José dos Campos e de outras que nós temos na região, pode se dar através desse diferente olhar que nós temos. O CEMADEM tem como foco principal, como explicava, deslizamentos e inundações, e nós enviamos os alertas para esses fenômenos para a Defesa Civil Nacional e para os municípios envolvidos, se for o caso, São José dos Campos e outros que nós temos aqui na região, mas podemos até assessorar, mas não é da nossa competência
prever, por exemplo, essas tempestades muito violentas de final de tarde, a menos que elas sejam causadoras ou potencialmente causadoras de uma enxurrada, que isso aí passa a ser competência do CEMADEM, sim, mas não, por exemplo, queda de árvores ou problemas de ventos intensos. Então, há sempre uma margem de, digamos, de troca de informações e de complementariedade dessas informações. E, obviamente, a própria Defesa Civil de um município consegue monitorar com um nível de detalhe que não consegue um centro que tem que estar de olho em mais de 1.000 municípios ao mesmo tempo. Tá certo. Para complementar um pouquinho, que você falou, segundo o Serviço Geológico do Brasil, que é ligado ao Ministério da Integração e do Serviço Geológico, gente, cerca de 4 milhões de pessoas vivem em situação de risco nas mais de 13.500 áreas de risco a nível geral, a nível Brasil. Eu quero voltar com o Marcelo rapidamente. Marcelo, muitos especialistas falam que esse é o novo normal, não é mesmo? Chuvas cada vez mais intensas, a gente tem uma série de fenômenos ligados, incluindo as mudanças climáticas, que a gente sabe que afeta, assim, diretamente toda essa questão das chuvas. Daí eu te pergunto, a nível geral, por que a gente ainda, ano após ano, a gente peca nesse sentido? A gente não consegue, muitas vezes, ou prever, não digo nem prever, mas agir de uma forma mais eficiente para evitar tragédias. Isso falta investimento, treinamento? O que você acha, na sua visão, que falta para a gente avançar a nível Brasil, repito, nesse sentido, para evitar cada vez mais tragédias nesse sentido? Bom, a pergunta é muito interessante, né? Nós sabemos já que estamos dentro de um período que já leva várias décadas de aquecimento do planeta. E o vapor que nós temos na atmosfera, a quantidade desse vapor depende da temperatura. Então, com o aumento da temperatura no planeta como um todo, mas especificamente nos países tropicais como o Brasil, aumenta muito a quantidade de vapor que nós temos na atmosfera. Nós meteorologistas chamamos isso de água precipitável, potencial de provocar precipitação. Então, esse aumento está causando chuvas muito mais intensas, e isso é estatístico, os dados observados contam essa história, e essas chuvas, além de ser mais volumosas, elas estão sendo mais irregulares, mais concentradas em períodos curtos e com momentos secos, uma estação seca que está se tornando cada vez mais longa. Então, os extremos são cada vez mais frequentes, a população vai crescendo e está ocupando áreas que não são adequadas para viver, ou seja, nós temos cada vez mais pessoas morando em áreas de risco, e a junção dessas duas coisas, nós temos um crescimento do número de desastres no Brasil e no mundo nas últimas décadas. Eu acho que, do ponto de vista geral, uma das coisas nós estamos resolvendo. Assim, há um marco de ação de Sendai, bastante conhecido, que é um marco internacional, uma espécie de compromisso assinado pelos países, onde os países se comprometem a ter sistemas de monitoramento e alertas de desastres. E isso nós estamos fazendo, né? Nós temos o CEMADEM, temos agora a Defesa Civil, a Prefeitura de São José dos Campos fazendo o seu próprio monitoramento, mas talvez o que está faltando ainda um pouco é de planejar mais no longo prazo. Eu acho que as mudanças climáticas e os extremos meteorológicos e os desastres associados estão aumentando mais rapidamente do que a sociedade consegue se adaptar. Então, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos ter nos municípios planos de redução do risco, planos de contingência para que a pessoa saiba o que deve fazer nos momentos dos extremos, e planos preventivos de mais longo prazo, isso associado, por exemplo, aos planos diretores das cidades. Para onde que a cidade deve crescer, para onde que não deve crescer. Em resumo, eu acho que nós temos que ter agora uma política muito mais de prevenção do que resposta. Dúvida, muito interessante.
Agora eu vou voltar aqui para o José Benedito. José Benedito, a Defesa Civil, você vai inclusive anunciar aqui em primeira mão no Diálogos, está com um sistema novo para essa operação verão 2023-2024, né, para o mapeamento. Mas antes me responde uma pergunta: quantas áreas de risco atualmente existem em São José pelo mapeamento de vocês? Onde está a situação mais crítica? Lembrando, a gente falou sobre alagamentos no começo do programa, é o nosso maior problema hoje, né? Felizmente a gente não tem muitas ocorrências de deslizamentos ou outras coisas, é mais alagamento mesmo, o nosso problema hoje em São José dos Campos. São José dos Campos tem um mapeamento, né, da cidade. Primeiramente, né, a Defesa Civil, o município, até mesmo para fazer as ações, tanto mitigatórias como ações preventivas, ela tem que primeiramente mapear a cidade. São José dos Campos foi mapeada, nós temos hoje 35 áreas passivas de escorregamento e 18 áreas passivas de inundação dentro do nosso município. Também foi realizado o ano passado a implementação do nosso plano de contingência, exatamente como já foi mencionado. O município hoje tem um plano de contingência, onde todos os órgãos de atendimento, de assistência, tanto de emergência como social e recuperação, os órgãos internos, governamentais e até mesmo as concessionárias fazem parte desse plano de contingência, para que a gente consiga traçar planos de atendimento emergencial e resposta. Na questão da prevenção agora, né, como você mesmo disse, São José dos Campos também sai à frente, né, mais uma vez, inovando com o uso de tecnologias, ou seja, investimento sendo feito para que a prevenção, o trabalho de monitoramento seja feito cada vez mais eficaz, né, que seja mais assertivo e que a comunidade, que a população possa ser beneficiada com esse trabalho. Então hoje, né, em São José dos Campos está sendo implantado, através de uma contratação de serviço, de mais 35 estações meteorológicas. Hoje nós cuidamos da cidade, sabemos dos índices pluviométricos, do controle de chuva na cidade, com 8 equipamentos, né, que são aí já uma parceria com o CEMADEM, dos pluviômetros automáticos, nós temos distribuídos em vários pontos da cidade, onde nos informa o índice de chuva, né, o saturamento de solo, para que a gente possa fazer o estudo, né, técnico de avaliação. E agora, então, será implementado mais 35 estações, ou seja, nós vamos ter 43 pontos de observação no nosso município, principalmente nas áreas mais vulneráveis, tanto de inundação como de escorregamento. Mas o escorregamento, ele ainda é o ponto mais crítico, porque ele é imprevisível, né? A área que é passiva de inundação, você sabe que se tiver uma chuva, a partir de um determinado volume de chuva, você já tem consequência e você já tem ações para se fazer de atendimento da população. O escorregamento, ele já é mais complexo porque ele depende, né, uma associação de chuvas, né, declividade, tipo de construção, tipo de moradia, né, as condições daquela moradia, o que tem de estrutura naquela moradia, fossa, água servida, as condições, né, do local. Então, o escorregamento, ele traz sempre um prejuízo maior, principalmente à vida. E com esses equipamentos, né, com essas estações meteorológicas, nós vamos poder fazer um acompanhamento melhor, tanto do índice pluviométrico, do saturamento de solo, né, dos momentos de fazer intervenções nas comunidades, tanto com vistoria de campo e até mesmo algumas ações imediatas, mediante aí, né, a possibilidade de um desastre. Bacana. Bom, a gente vai continuar falando desse assunto, tem muita coisa para falar, é um assunto bastante amplo, complexo. O Diálogos da Cidade de hoje está falando sobre as consequências das chuvas e eu estou recebendo o coordenador da Defesa Civil aqui de São José dos Campos, o José Benedito, e também o coordenador geral de operações do CEMADEM, Marcelo Celusti. A gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho, não sai daí que voltamos já. Fique com a gente.
Estamos de volta com Diálogos, hoje falando sobre as consequências das chuvas. Aqui comigo no estúdio está o coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos, o José Benedito, e de forma remota o Marcelo Celusti, que é coordenador geral de operações do CEMADEM. Eu já volto, gente. Eu quero chamar a repórter Francine Padilha, que esteve no bairro Jardim do Lago, na região sudeste da cidade, e conversou com uma moradora que contou o drama vivido, que eles sempre vivem quando chove forte por ali. Vamos conferir, então? Oi, Dani, tudo bem com você? Pois é, nós estamos aqui no Jardim do Lago, o bairro bem próximo ao Putim, em São José dos Campos. E, infelizmente, essa é uma das ruas que sofre muito com alagamentos. Os moradores já perderam as contas de quantas vezes tiveram as casas invadidas pela água. A gente está passando por aqui, conversando, ouvindo relatos desses moradores aqui do bairro, até para entender um pouquinho qual é a expectativa para essa temporada de chuvas, né? A gente sabe que com o El Niño existe uma expectativa de eventos climáticos extremos mais intensos aqui nessa parte do país, né? Nessa parte centro-sul do país. Então, por aqui os moradores também estão bastante apreensivos. Eu estava conversando agora há pouco com a dona Ana Maria, que mora aqui há 40 anos, né, dona Ana? Primeiro, muito obrigada, viu, por falar aqui com a gente, para trazer um pouquinho dessa realidade aqui do bairro. A senhora mora aqui há 40 anos e sempre foi assim? Sempre. A gente perde até as contas de quantas enchentes já teve aqui no bairro, certo? Muitas, já perdemos muitas coisas. É uma calamidade, viu? Principalmente as pessoas de baixo têm perdido muitas coisas. A chuva, assim, quando ameaça no céu, a gente já entra no desespero, porque sabe que muitas coisas podem acontecer e realmente chega a perder tantas coisas aí. Só esse ano já foram 4. Então, a dona Ana está falando aqui com a gente, né, dessa situação aqui. Olha, Dani, aqui esse era o nível da casa. O nível da casa que a dona Ana mora há 40 anos. Mas o que ela precisou fazer? Alguns reparos para, de fato, subir o nível da casa, né, dona Ana? Porque não havia condição de permanecer aqui do jeito que estava antes. Não havia condições. A água entrou tão assim, como correnteza na minha casa, que ultrapassou as janelas da minha casa. A água saiu para fora. Na terceira vez que aconteceu esse ano, eu ganhei umas coisas e perdi tudo de novo. Dona Ana, muito obrigada, viu, pelo relato. Espero aí que a situação seja resolvida o mais rápido possível, porque existe de fato, viu, Dani, uma obra que está sendo realizada aqui no bairro exatamente para conter esse alagamento, principalmente nessa rua aqui do Jardim do Lago. A gente agradece mais uma vez a participação da dona Ana aqui, né, com esse relato que é importante para a gente poder discutir políticas públicas que melhorem de fato a vida dos moradores. A gente volta com você. Tá certo, Fran, muito obrigada pela participação aqui no Diálogos. De fato, é preciso discutir o assunto, pensar em políticas públicas para melhorar essa situação. Agora a gente vai ouvir o outro lado. A repórter Tamires Vick conversou com o secretário de Gestão Habitacional e Obras aqui da cidade para saber sobre os planos da prefeitura para solucionar o problema. Vamos ver então. Oi, Dani. Oi também para você que acompanha agora o programa Diálogos da Cidade. Exatamente, Dani, sobre esse assunto, né, nós vamos falar agora então sobre o bairro Jardim do Lago, um bairro, né, que tem já um histórico, né, de chuvas e alagamentos. E a gente vai conversar com o secretário aqui da cidade, Fábio Paschini, ele que é secretário de Gestão Habitacional e Obras, e vai esclarecer para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigada, secretário, por conversar com a gente. Conta para a gente qual é a situação atual do bairro Jardim do Lago. Olá pessoal, lá o Jardim do Lago, a gente já desde o começo do ano tem feito algumas obras, tanto na limpeza das galerias, quanto na recuperação das bocas de lobo, limpeza das bocas de lobo, e também nas alas de lançamento dessas galerias, o secretário Minoro já fez essa recuperação dessas alas, e o prefeito Anderson Farias determinou que a gente fizesse algumas obras de contenção lá. Então nós fizemos já um lago de contenção, que é paliativo, para evitar o transbordamento do córrego. Ainda falta completar esse reservatório com a desapropriação de a remoção de algumas famílias. E já estamos contratando, já está contratada uma empresa para fazer o projeto dos barramentos. Esses projetos devem ser entregues final de janeiro, começo de fevereiro.
Perfeito. Então, a obra, né, ainda está em andamento. A gente já teve uma primeira fase que foi encerrada ainda esse ano, né, secretário? Conta pra gente, com esses cuidados, né, essas obras até mesmo paliativas que você disse, já vai ser necessário para, por exemplo, nesse ano, mais para o final do ano, quando as chuvas aumentarem, o bairro não ter tanto problema? Provavelmente ainda vamos ter problema, porque a previsão é de chuvas intensas, menores do que tivemos no ano passado, mas ainda em volume grande. Possivelmente ainda teremos alagamentos. A gente só vai conseguir evitar os alagamentos quando esses barramentos já estiverem prontos. E isso deve acontecer para meados do ano que vem, até setembro, outubro do ano que vem. Perfeito, secretário. Muito obrigado pelas informações. E, Dani, a gente volta para o estúdio, então, com esses esclarecimentos. Tá certo, Tamires, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. José Benedito, a gente estava conversando aqui, enquanto a reportagem ia para o ar, o quão é complicada a situação nesse bairro. Você falou que foi uma das maiores ocorrências que vocês tiveram ao longo desse ano, o Jardim do Lago. E aí a gente tem a previsão do secretário, então, o fim das obras até meados de 2024, do ano que vem. Então, até lá, é um trabalho mesmo de prevenção e controle da situação, né? Porque não tem como a gente prever muito as chuvas, né? Até tem como prever, mas controlar, no caso. Exatamente. Aquela região, ela tem o chamado, né, o Rio Cambuí. Então, esse Rio Cambuí, ele tem uma extensão de uma bacia de captação de água muito extensa, né? Então, a gente pega vários bairros, né, captando águas e que vem até a comunidade ali local, né, do Jardim do Lago, que é uma comunidade bastante próxima ao córrego. Temos ali moradias que a parede da casa já praticamente é a contenção da margem do rio. Então, essa discussão ela é bastante longa. A Defesa Civil já participou de várias conversas, principalmente com o secretário Pasquini, Minoro, dando alternativa, né, sugerindo ações mitigatórias para minimizar aquela situação ali. Então, como ele mesmo já disse aí na reportagem, né, já indicamos inclusive moradias ali para poder fazer uma intervenção melhor na obra que acaba afetando. Também, né, sugerimos aí um desassoreamento, tem taludamento para se fazer ali nas margens, né, a contenção de margem que está bastante assoreada. E a obra que foi feita, como ele diz aí, esse piscinão, chamado piscinão, já é para dar uma amortizada, né, quebrar um pouco a velocidade, fazer ali um acúmulo de água para não adentrar, né, não afetar as moradias diretamente. Mas, como ele mesmo já disse, né, e as previsões meteorológicas prevê isso, as chuvas estão cada vez mais severas, né? Se chover lá a montante, ou seja, na cabeceira desses córregos, o volume de água é muito grande até chegar nessas comunidades. Então, existe sim a possibilidade, a preocupação, né, de que pode ainda acontecer uns eventos, porém com um potencial menor, né, que obras mitigatórias já estão sendo feitas. E a gente também pede muito a colaboração dos moradores, né? A gente encontra muito lixo, muito entulho nas margens dos córregos, ou até mesmo dentro do leito dos córregos. Isso também interfere muito, atrapalha, né, a drenagem, atrapalha o escoamento. Às vezes, a construção avançando muito próximo a essas margens, enfim. Então, acho que é uma associação de forças, né, um conjunto de forças ali, de medidas, tanto da parte do governo, como da parte também da população, para que, né, os impactos sejam menores, né? Então, assim, as comunidades já estão instaladas ali há bastante tempo, né, naquele local, então a gente precisa hoje ter aí uma harmonia, né, uma sincronia de ações e de contribuição da comunidade. E a Defesa Civil, então, faz também esse trabalho, né, tanto de prevenção na comunidade, de atendimento, de assistência e de informação. Sem dúvida, a informação é importante para a gente conscientizar os moradores também, né, para que eles saibam identificar, detectar uma situação de risco. Bom, eu vou chamar agora o Marcelo, o tempinho dele está um pouquinho apertado, né, Marcelo? Antes eu queria te fazer a última pergunta. Vocês monitoram, estão atentos também a regiões, a áreas como o Jardim do Lago, e você gostaria de contextualizar um pouquinho, deixar alguma mensagem específica de tudo que a gente falou hoje?
Bom, primeiro dizer que nós moramos numa região que, digo, região em geral, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, que está sujeita, né, a este tipo de problemas, deslizamentos, inundações, pela topografia, pela quantidade de gente que nós temos, pela quantidade de áreas de risco e pelas características das precipitações, que se concentram muito mais nesta época de verão. Eu diria que a principal orientação em todos estes casos é obedecer às orientações da Defesa Civil e tomar muito cuidado para não se arriscar. Nós aqui no CEMADEM, nós temos um banco de dados de ocorrências, de deslizamentos, de inundações e de vítimas. E nós estamos observando que nos últimos tempos a Defesa Civil tem feito um trabalho bom de remoção preventiva das pessoas em situação de potencial deslizamentos ou inundações, mas muitas vezes essas mortes ocorrem porque as pessoas decidem atravessar ruas alagadas, atravessar córregos que estão transbordados, e as pessoas podem até pensar que conhecem bem a região, que moram há muito tempo e que sabem que aquele córrego não representa um perigo, mas na verdade pode representar sim, porque o fato de atravessar uma área inundada, não conseguindo observar o que está por baixo, mesmo que a rua tenha apenas 15, 20 centímetros de água, pode ter uma tampa de bueiro deslocada, pode ter um buraco que apareceu na hora e não conseguimos ver, pode ter um fio de alta tensão, aquele córrego pode ter troncos ou pedras passando por baixo. Então, nunca se arrisque. É isso o maior, talvez, conselho, melhor recado que eu posso dar. Se abrigue se a situação é de raios, por exemplo, vendavais. Tente não permanecer na rua, tente se abrigar. E sempre, sempre seguir as orientações da Defesa Civil. Sem dúvida, né? Marcelo, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer foi nosso. Até a próxima. Até mais. Bom, José Benedito, a gente estava falando sobre esse novo normal, esse aumento das chuvas. O verão, que entra no próximo dia 22 de dezembro, verão 2023-2024, ele deve ser bastante chuvoso, né? A gente tem até aqui o Instituto Nacional de Meteorologia informou, inclusive, que a tendência é que esse verão também seja bastante afetado pelo El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. O que isso significa na prática? Aqui para nossa região, sul, sudeste e centro-oeste, significam as chuvas cada vez mais intensas, né? Tempestades, e aí que mora o perigo, que é justamente as que costumam causar transtornos que a gente está acostumado a ver. E eu quero aproveitar e te perguntar, quando a gente fala dos milímetros de chuva, porque a gente sabe que tem um determinado índice para as pessoas entrarem em estado de alerta e atenção. Explica para a gente como que funciona. Esses índices são medidos pelos pluviômetros, né? E é diferente, por exemplo, aqui em São José, na região, uma coisa, no litoral a gente sabe que é outra. Como que vocês fazem essa medição dos milímetros que são toleráveis, né? Para que a gente precise tomar mais cuidado, entrar em estado de alerta, atenção, para que a Defesa Civil possa agir também. A Defesa Civil, ela, primeiramente, né, a gente acompanha 24 horas as previsões meteorológicas, né? O mais importante para nós é as previsões, que é o que pode vir, né? Existe duas situações, né? O que já caiu, a chuva que já caiu no local e as possíveis chuvas que estão para chegar. Os pluviômetros, eles servem para medir a chuva que cai, exatamente a que já caiu. Então, ou seja, é um mecanismo onde ele vai captando as gotículas de água, né, e vai fazendo uma somatória, é uma planilha, um banco de dados, onde ele vai nos dando um acumulado de quantidade de chuva né, por milímetro naquele local, por metros quadrados. A nossa região aqui, o Vale do Paraíba, né, São José dos Campos, diferentemente do litoral, que já tem, né, uma condição de chuva mais intensa, aqui a nossa região, tanto na parte plana como na parte montanhosa, né, o nosso índice fica estipulado em 80 milímetros para entrar no estado de alerta
né, com grande potencial já de se iniciar ali uma condição de um escorregamento de terra. O que acontece? Por que acontece o escorregamento? É o saturamento do solo, a consequência da chuva, né, dentro de 72 horas, ou seja, 3 dias consecutivos, né, então esse pluviômetro ele vai fazendo essa medição, essa somatória dessa chuva, e se esse nível chegar aos 80 milímetros, então a Defesa Civil já entra no estado de alerta, ou seja, já destarta então as equipes de campo, a equipe técnica para campo, porque o escorregamento também, ele começa já a dar os sinais que ali naquele local já começou a movimentar. E esses sinais são sinais avaliados pelas condições do local. E hoje nós estamos também implantando na nossa cidade os nossos núcleos, né, os nossos NUPDEX, que chamamos, né, Núcleo de Proteção e Defesa Civil, que é exatamente envolver a comunidade, as pessoas que moram no local. Quem mais conhece um local? Trabalho de educação mesmo. É o morador, né? Ele que sabe que o poste começou a inclinar, ele sabe que atrás da casa tem uma fossa, que do lado tem um barranco, né, o talude, muito mais popularmente barranco, que já começa a descer ali uma terra, né, uns terrões, começa a ter uma movimentação, uma árvore que começa a inclinar. Então, essa junção de forças com as pessoas de informação vai trazer, então, para a Defesa Civil as medidas que são necessárias ser tomadas, até mesmo de fazer a remoção de famílias temporárias, se for necessário. Sim, Então, já tem todo um planejamento, né, dentro do plano de contingência, com já abrigamento, inclusive, né, provisórios, para que as pessoas sejam atendidas né, mediante ao potencial de acontecer ali um sinistro ou até mesmo um grande desastre. Sim, José Benedito, a gente está com o tempo apertado. Rapidamente, é importante também se atentar a quedas de árvores, que é muito comum acontecer nesses momentos, ventos muito fortes. Como que a população deve proceder? A Defesa Civil também atende esses casos? Então, como já foi falado aqui, né, a previsão meteorológica são de chuvas intensas. É um combinado, né, vamos dizer assim, com temperaturas, com clima, né, temperatura do solo, temperatura da atmosfera, e aí são formadas então essas tempestades, e é muito comum então essas chuvas vir, às vezes até com pouca chuva e mais vento do que chuva, né? Então acontecer as grandes rajadas de vento, até mesmo com descarga elétrica, chuva de granizo, enfim. A população tem que ficar muito atenta a essas questões também. Não é só escorregamento, não é só inundação. As recomendações de Defesa Civil é que, a partir do momento que você tem o conhecimento que está vindo uma chuva, né, tem uma previsão de que tem chuva para chegar, para acontecer, principalmente no final de tarde, que é a mais comum, evitar se expor, né? Então, não ficar embaixo de marquises, coberturas desmontáveis, né, que a gente chama, né, que são telhas de metal ou até mesmo pontos, né, de coberturas que possam vir a se movimentar, né, e até mesmo a cair. Nunca se abrigar embaixo de árvore, principalmente parar o veículo embaixo da árvore. Também, né, ficar longe de rede elétrica, embaixo de redes de alta tensão, porque uma árvore, uma queda de uma árvore ou até mesmo um galho de grande porte, se ele atingir uma rede, ele também traz essa rede para o chão, né, as fiações, os cabos se rompem. E, como nós também já falamos aqui hoje, né, das lâminas d'água, as famosas poças d'água, também não se arriscar. Primeiro, está arriscando, né, são águas às vezes contaminadas, que tem problema até de saúde, e até mesmo isso, e até mesmo o patrimônio, o próprio patrimônio, é o carro que vai, ele tem um apagão ali no meio da água e a pessoa acaba tendo até um prejuízo material. Então, todas as dicas, todos os cuidados, né, devem ser observados. E, principalmente, né, acompanhar as previsões meteorológicas, principalmente agora que nós vamos entrar também no período de férias, de muito lazer, muita piscina, muita praia, então ficar atento aí às condições meteorológicas. Aí, no caso, então, a Defesa Civil também atende essas ocorrências, né? A população pode entrar em contato, tem um canal específico para isso? Sim, exatamente. A Defesa Civil, nós temos o atendimento através do 190, 24 horas, para as ocorrências, né, que
coloque as pessoas em risco, também aquelas ocorrências que já são direcionadas, né, para a equipe de trânsito, quando é árvore na via, quando é árvore, né, atrapalhando a rua, né, atrapalhando aí o fluxo, as avenidas, as linhas de ônibus, e também com os rompimentos de fornecimento de energia elétrica. Então ligou 190, você já está acionando todo esse setor de emergência, que é o nosso plano de contingência da nossa cidade. Tá certo, então vamos reforçar aqui 190, que atende 24 horas, então se tem alguma ocorrência perto da sua casa, você está ciente de alguma queda de árvore, pode acionar esse número. E aí, rapidamente, antes da gente ir para o próximo bloco, tomar cuidado com os raios também. O José Benedito falou das árvores, evitar ficar debaixo também, não só com risco de quedas, gente, mas raios. A gente sabe que o Brasil é o campeão mundial de raios, justamente por ficar numa região tropical do planeta, chove-se muito. É bonito, é realmente um espetáculo à parte, é bonito de se ver, mas é muito perigoso também, pode ser fatal. Então, tome cuidado, proteja-se. Vá atrás de um lugar seguro, coberto, de um carro, mas não dê bobeira quando começar a chover, no caso com os raios. Bom, gostaria de agradecer aqui a presença do José Benedito, coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos. Obrigada por contribuir aqui com a gente e por falar desses novos investimentos, de toda a Operação Verão que está previsto para 2023, 2024. Obrigada, viu? Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade, né, o espaço que vocês nos cedem para que a gente consiga, então, levar essas informações de uma maneira mais rápida e mais eficaz para a população. Tá certo, obrigada mais uma vez. E é isso, gente, vamos para mais um intervalo, o último, mas fiquem com a gente, porque daqui a pouquinho estaremos de volta e receberemos o arquiteto e urbanista Paulo Romano para continuar, né, falando sobre esse assunto. A gente vai falar sobre planejamento das cidades. Fique com a gente, voltamos já já, é rapidinho. É isso aí, estamos de volta. Agora eu recebo o Paulo Romano, que é arquiteto urbanista. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde. Obrigada, viu? Obrigado. Paulo, quando a gente fala em chuvas, as consequências que são severas, né, a gente já falou bastante aqui no Diálogos hoje, é um assunto que é importantíssimo também, que vem lá do começo, que é o planejamento das cidades, né? Que se ele fosse levado à risca, com certeza a gente não teria nem metade de todos os problemas que a gente enfrenta hoje a nível nacional, não é mesmo? Boa tarde. Bom, esse tema que é bastante complexo e diverso e abrangente, e é bom que nós saibamos que todas as cidades brasileiras a partir de 2001 que tivessem uma população acima de 20 mil habitantes ou tivessem áreas de impacto ou derivados, elas têm que fazer planejamento urbano, plano diretor, fundamentalmente participativo. E essa responsabilidade pela gestão do território urbano, de acordo com essa lei federal, que é a 10.257, é do município. E o que acontece é que a maioria, o que não falta no Brasil, às vezes há uma falsa ideia de que nós não temos planejamento. O que nos falta é uma forma de fazer planejamento que pense a cidade de um jeito diferente de como ela tem sido pensada. Eu, ouvindo as falas anteriores, né, posso dizer que nós precisaríamos pensar numa lógica de planejamento que não associasse algo como uma lei natural da cidade crescer e fazê-la crescer em função dos negócios imobiliários. Essa é uma questão bastante complexa e difícil de debater numa cidade, em especial como essa em que vivemos. Sim, sim. E saiu uma pesquisa recente, Paulo, olha só, que interessante, que São José dos Campos tem 14 bairros que ficam nas chamadas ilhas de calor, que são regiões que têm poucas árvores e áreas verdes. E essa condição faz com que a temperatura nesses locais fique mais alta, podendo ter uma elevação, gente, olha só, de até 14 graus, isso mesmo, na mesma cidade, ter uma elevação de até 14 graus da sensação térmica. E alguns dos bairros que estão nas piores colocações são Campo dos Alemães, Dom Pedro, Chácaras Reunidas, Jardim Motorama
e o distrito de Eugênio de Melo, além do Jardim Aquários e Colinas. O bairro mais arborizado é o Jardim Esplanada, que fica também na região oeste, que nesse caso, olha só, conquistou a categoria verde escuro nesse levantamento. É importante a gente reforçar também a importância da arborização das cidades, né? Mesmo, Paulo, a gente tá numa onda, né? As cidades cada vez mais prédios, mais verticalizadas. É importante a gente ter essa consciência também de pensar na arborização das cidades, porque a gente vai colher os frutos lá na frente, ainda mais agora em tempos de mudanças climáticas, que realmente as temperaturas estão mais elevadas. A gente está vendo essas ondas de calor por aí, para que a gente sofra menos, né? Eu acho que tem duas coisas importantes também a dizer. Se nós prestarmos atenção, que há uma coincidência, digamos assim, de que nós temos várias novas avenidas na cidade associadas a nomes de rios, Jaguari, Cambuí, etc. Nós precisaríamos ter estudos para avaliar qual é o impacto sobre enchentes que a construção de avenidas que impermeabilizam o solo estão tendo, e elas também provocam acertos de terraplanagem e às vezes criam declives ou áreas de acumulação que talvez não houvesse. Sobre a arborização, é interessante observar esses bairros citados, principalmente Campos dos Alemães e Dom Pedro, que eu já tive a oportunidade de visitar, como atuando na área do planejamento urbano, que são bairros dedicados exclusivamente à concentração de habitação social de baixa renda. O que eles têm? Calçadas estreitas, asfalto, vias largas, asfalto e nenhuma árvore. Então, o que precisa o plano diretor começar a pensar a fazer? Primeiro, evitar tanta expansão urbana dispersa e também equilibrar, ao mesmo tempo de não deixar ter tanta verticalização, mas nesses bairros, ou eventuais novos bairros, imaginar que o nível da qualidade da urbanização precisa ser igual para todo mundo. Evidentemente que nós talvez não possamos ter 100 jardim esplanada na cidade ou como um padrão de urbanização, mas é muita discrepância os padrões de urbanização e de manutenção urbana, de iluminação urbana que se tem nas regiões coincidentemente mais ricas da cidade com relação às regiões mais pobres. Sim. Então, assim, as pessoas mais pobres ou trabalhadores de mais baixa renda sofrem até com as mudanças climáticas mais do que as pessoas mais privilegiadas da cidade. E isso tem a ver com uma lógica de política pública, que, na minha opinião, precisa ser revertida urgentemente. Sim, são os primeiros que sofrem com isso, né? Inclusive, a gente está falando sobre essa questão do planejamento. Olha só, aqui em São José dos Campos tem uma lei complementar do plano diretor e do zoneamento da cidade que prevê as construções verdes. A lei de zoneamento também contempla a recomposição de áreas verdes e de prestação e de preservação permanente com espécies nativas e locais. Não é mesmo, Paulo? Quer fazer algum comentário sobre o assunto? Bom, eu não conheço com profundidade essa lei, mas assim, nós estamos falando talvez de um parâmetro de lógica que não seja aquele da maior parte da cidade. Muitas vezes nós tomamos como parâmetro para o que é uma boa cidade o parâmetro que a maioria da população de baixa renda não alcança. Isso pode repercutir muito na imagem da cidade positivamente, mas do ponto de vista das políticas públicas, são melhores aquelas que atendem aqueles que podem alcançá-las e talvez inclusive com tecnologias apropriadas, o que a gente chama de tecnologias sociais mais apropriadas para atender a maioria e não para determinadas ilhas de qualidade. E Paulo, esse assunto é muito complexo, né? A gente tem que voltar lá atrás. Um grande problema, quando a gente falou de pessoas de baixa renda que acabam sofrendo mais com a questão das enchentes e deslizamentos, uma situação bastante recorrente, comum, são as ocupações irregulares, inapropriadas, e a gente sabe que é um assunto delicado e a gente precisa também discutir mais o assunto, políticas públicas para ver essa situação desde a base, né? Para que ninguém seja prejudicado nesse sentido. Olha, eu estava
antes de estar aqui no ar observando, e que eu sugiro a quem puder, estiver nos assistindo, ir no Google e pesquisar um trabalho que é uma rede de pesquisadores chamado Map Biomas. E tem uma quantidade imensa de dados sobre o Brasil, mas que ele consegue descer até as cidades. E esse Map Biomas mostra que o Brasil, de 1985 a 2020, mais ou menos esse período, 96, ele triplicou a urbanização e aumentou 20 vezes o número de... aumentou 3 vezes o número de favelas, que equivale o Brasil a ter 20 vezes o tamanho da ilha de Manhattan de favela. Olha só. E o que acontece é que, invariavelmente, as áreas de assentamentos irregulares, porque às vezes não são só favelas, nós temos loteamentos irregulares em áreas muitas vezes inapropriadas. Mas o que eu digo sempre é que isto só aconteceu porque nós temos uma história de déficit social e de salário. Porque se o trabalhador conseguisse, ao longo de uma longa história, acessar o mercado imobiliário formal por conta de um salário digno, ele não ia parar em lugares... E por que ele vai para as áreas impróprias? Porque as que não valem para o mercado imobiliário. E talvez quando passem a valer, aí queiram tirar as pessoas de lá. Embora nós também saibamos que há áreas de alto padrão em áreas ambientais impróprias que não sofrem as mesmas demandas. Então, assim, esse tipo de crescimento de uma urbanização acelerada, né, num curto espaço de tempo e resultante do que a gente chama de uma urbanização com baixos salários e sem políticas habitacionais adequadas, deu nisso. Agora, uma coisa importante a frisar. Muitas áreas consideradas irregulares ou assentamentos precários, elas estão, desde que não haja o que a gente chama de risco iminente, desde que não haja isso, e até em área de proteção ambiental, a lei prevê que a Lei Federal 13.465, que é a Lei da Regularização Fundiária, poderia fazer praticamente para a gente não falar do Brasil, né, para a gente falar daqui, todas as áreas irregulares da cidade serem regularizadas sem remover pessoas. E também há medidas do IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, que mostra que não é toda a área de risco que precisaria remover todas as pessoas, porque há níveis. E há níveis passíveis de mitigar com obras públicas de tentativa de contenção e reposicionamento. Então, assim, o maior investimento, eu diria, que a maior inovação que a cidade de São José podia fazer era priorizar a regularização fundiária e urbanística da maioria. Infelizmente, parece que essa não tem sido muito a lógica. Tá certo. É um assunto que precisa ainda ser muito debatido, ser colocado nas rodas de conversas, de pesquisas, não é mesmo, Paulo? Para que a gente tenha uma solução, pelo menos o início dela, né? Para que todas as pessoas falem a mesma língua, né? Pesquisadores, que a gente tenha e políticas públicas que, como eu falei, volto a repetir, contemplem todos, não é mesmo? Bom, nosso tempo está acabando, gostaria de agradecer, Paulo, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente, falar desse assunto tão importante, né? A gente chamar a atenção para o planejamento das cidades, que é tão importante, tem tudo a ver com a situação das consequências das chuvas. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Então é isso, gente, o Diálogos da Cidade fica por aqui. Vocês sabem, podem acompanhar na íntegra esse programa pelo youtube.com/tvcâmarasjc, pelos canais 12.3, que é o canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. Não tem desculpa para não nos assistir, viu? Tem bastante opção. E se vocês quiserem saber também bastidores, é só nos acompanhar no Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Lá, inclusive, vocês podem dar sugestões de pauta, seja para o Diálogos ou para os demais programas. Eu gostaria também de dar tchauzinho para o Luiz, né, Luiz, meu parceiro aqui de Diálogos, que ficou todo o programa aqui traduzindo simultaneamente em Libras. É a TV Câmara prezando pela acessibilidade, o que é muito importante, né, gente, para que todos possam ter acesso aos nossos conteúdos. Eu fico por aqui, Diálogos ao vivo, coisa boa, né? Eu fico por aqui, mais semana que vem estamos de volta com mais Diálogos da Cidade.
sempre às quartas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. E eu espero vocês. Até mais!